A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 22, está escrito: Mas a Escritura concluiu tudo sobre o pecado, para que a promessa pela fé de Cristo Jesus possa ser dada aos que creem. Nos últimos tempos temos visto pessoas que não aceitaram ainda o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como seu Deus único, o seu Deus absoluto, questionando alguns posicionamentos de líderes religiosos aqui no nosso país. Mas uma coisa que precisamos entender primeiro, que para você questionar, que para você debater algo, é preciso, é necessário, acima de todas as coisas, que você tenha conhecimento, que você tenha domínio sobre o assunto. Não estamos aqui para desfazer de ninguém, mas como uma pessoa, como a ex-apresentadora Xuxa, pode querer debater sobre as questões da Bíblia, se ela não tem um profundo conhecimento, por não ser a área de atuação dela. Aliás, por nem sequer ser a sua religião dominante. Então fica meio difícil a gente querer dar crédito a determinadas pessoas que não têm conhecimento da palavra, que não domina aquilo que o Senhor Jesus Cristo está falando. Ela não tem o dom do Espírito Santo sobre a sua vida para que possa lhe revelar as coisas ocultas na qual a Bíblia traz. Nem mesmo boa parte das pessoas que se diz cristã, que estão congregando em alguma denominação, tem esse conhecimento, tem essa sabedoria. Embora essas pessoas são por causa da preguiça, dos desinteresses que elas têm em não ler, em não procurar estudar a Bíblia Sagrada. Então é preciso primeiro que uma pessoa, para querer tratar, para falar, a Bíblia é antiquada, está na hora de atualizar, ela tenha primeiro conhecimento daquilo que ela está falando, porque o Senhor simplesmente dizer que Deus é amor, desculpa, algo óbvio. Só o fato de estarmos vivos, só o fato de estarmos com fôlego de vida, é sinal de que o Senhor Jesus Cristo, Ele é amor, e por isso que estamos vivos. Porque o nosso nascimento, a nossa vivência não se dá por causa da nossa vida, ela não se dá por causa do nosso querer. Nós não nascemos por acaso, somos obras criadas pelo Senhor, a fim de que assim possamos ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Então é preciso, é necessário que a nossa vida, a nossa comunhão esteja com o Senhor Jesus Cristo. Então, para que a gente possa querer debater algo, para que a gente possa querer discutir algo, precisamos primeiro entender as Escrituras Sagradas.
Pois quando lemos a Bíblia, quando recebemos a revelação do Espírito Santo, temos total conhecimento do que é certo, do que é errado, do que é pecado e do que não é pecado. Então não se trata de uma perseguição religiosa a uma determinada classe da sociedade. Não se trata de perseguições religiosas quando um cristão aborda determinados assuntos. Porque o que ele não pode fazer é concordar. Porque o que ele não pode fazer é achar que é certo. Então é preciso, é necessário, acima de todas as coisas, que lemos, que estudamos, que procuramos compreender o que a palavra do Senhor está dizendo. Somente as Escrituras. Porque quando você começa a estudar a palavra, ou quando você começa a basear as suas vidas naquilo que a Bíblia lhe revela, quando você começa a viver conforme a Escritura, fala as Escrituras em latim, a sola fide, que é somente a fé, é algo transcendente na nossa vida. Então é preciso, é necessário que abordamos primeiro o estudo bíblico, o adquirir sabedoria, conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo, para que possamos, de maneira correta, de maneira concreta, nos relacionar com o Senhor Jesus Cristo. Uma vez que estudando a palavra, temos o conhecimento total sobre o pecado e recebemos por revelação do Espírito Santo a promessa de que pela fé em Cristo Jesus obteremos a vida eterna, obteremos uma nova morada, um relacionamento de novo com Cristo, ao lado de Cristo. Agora não mais vivemos conforme os dogmas, não mais vivemos conforme o conceito religioso, mas agora baseamos o nosso querer, a nossa vida, a nossa vontade somente em satisfazer, em agradar o Senhor Jesus Cristo. Porque temos do Senhor Jesus Cristo a revelação, temos do Senhor Jesus Cristo a confirmação de que se formos obedientes à sua palavra, se cumprirmos nas nossas vidas o seu mandamento, que é composto por esses 27 livros, que conclui o Novo Testamento, teremos a graça, teremos a oportunidade, teremos a magnificência de sermos salvos em Cristo Jesus. Então não tem como debater sobre a Bíblia Sagrada com quem não conhece, com quem não lê, com quem não pratica. Demos o exemplo da ex-apresentadora Xuxa, mas muitas pessoas, muitos cristãos que estão presos no conceito religioso de falsos profetas, nas falsas sinagogas, nas verdadeiras sinagogas de Satanás, que preferem acreditar no dogma da sua igreja, no credo da sua igreja,
na doutrina da sua igreja do que aquilo que a Bíblia Sagrada lhe revela, aquilo que a Bíblia Sagrada lhe fala. Então é preciso que procuremos amadurecer a nossa fé, a fim de não mais vivermos conforme o nosso querer, não mais vivermos conforme aquilo que pensamos ou aquilo que acreditamos, mas conforme os princípios e mandamentos firmados por Cristo Jesus para as nossas vidas, para que assim possamos ter direito, para que assim possamos conquistar a vida eterna. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 26, 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia nos revela o que é pecado. O Espírito Santo nos conscientiza dos nossos pecados, para que assim a gente não venha receber o salário que é dado para aqueles que cometem, para aqueles que praticam o pecado. Precisamos entender uma coisa: a Bíblia, os mandamentos deixados por Cristo Jesus é o nosso manual de instrução. Sem a Bíblia Sagrada não tem como viver, sem a Bíblia Sagrada não tem como andarmos, quer seja desse mundo ou na glória de Cristo, que há de vir sobre todo aquele que nele crê. Então as nossas vidas, elas têm que ser baseadas na Bíblia Sagrada, para que assim possamos de maneira doutrinária viver conforme o querer, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, e não mais vivermos conforme o nosso querer, conforme nossas vontades, o nosso egocentrismo. Ao certo que, uma vez que, estando em Cristo Jesus, estamos livres do pecado e algemados a Cristo, para que assim possamos receber o salário que é dado para aqueles que são obedientes ao Senhor Jesus Cristo, para aqueles que largaram, abriram mão das suas vidas para viver a vida do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Como diria o apóstolo Paulo: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, uma vez que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e pelo estudo sistemático da sua palavra, da Bíblia Sagrada, recebemos sobre as nossas vidas o Espírito Santo, para que através do Espírito Santo, ou até mesmo através do seu próprio Senhor Jesus Cristo, possamos andar conforme o seu querer, conforme a sua vontade, e não mais conforme o nosso querer, e não mais conforme aquilo na qual o Senhor Jesus Cristo determinou para nossas vidas. Somos a imagem, somos a semelhança do Senhor Jesus Cristo.
Por isso que Ele nos constituiu seus embaixadores nessa terra, a fim de que assim, representando o Senhor Jesus Cristo, não vivemos mais conforme nossa vontade, não vivemos mais conforme o nosso querer, mas conforme a vontade, conforme o querer do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. E assim, estando em Cristo, deixando que Cristo viva através das nossas vidas, estamos fazendo-os dignos do dom gratuito na qual o Senhor nos deu e dá a cada um, a cada ser humano, que é a vida eterna. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 22. Romanos capítulo 3, versículo 22, está escrito: a justiça de Deus, que é pela fé de Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Todos nós passaremos pela justiça de Cristo, para que assim possamos andar, para que assim possamos atuar não mais conforme o nosso querer, não mais conforme a nossa vontade, mas conforme o querer e a vontade de Cristo Jesus na nossa vida. Mas tem uma coisa que diferencia aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, não só da boca para fora, mas de corpo e alma, a ponto de confessar publicamente que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor, e negando a sua própria natureza, a sua própria carne, decidiu deixar que o Senhor Jesus habite através da sua vida, é que nós temos a oportunidade, temos o prazer de morar, de habitar com o Senhor Jesus Cristo por todas as nossas vidas, a fim de que uma vez estando em Cristo e não mais estando conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, possamos agradar ao Senhor Jesus Cristo, louvando o seu nome, pregando o seu evangelho, ensinando a sua palavra, discipulando na fé aqueles que precisam, aqueles que necessitam de ouvirem do Senhor uma palavra de exortação, uma palavra de incentivo, para que eles possam permanecer na presença do Senhor Jesus Cristo. É preciso que as nossas vidas elas sejam direcionadas conforme a palavra da justiça de Cristo Jesus. Mas para que isso ocorra, para que isto seja manifesto em nossas vidas, antes precisamos abrir mão, antes precisamos deixar de lado as coisas que não nos convêm, as coisas na qual não nos agrada, as coisas que para nós não há saída, não há solução. E assim sermos contemplados
pelo Senhor Jesus Cristo, com um dom maravilhoso, único, pessoal, intransferível, que é a vida eterna. Podemos orar para que alguém do nosso círculo de amizade, da nossa família, da nossa parentela, possa vir a aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Todavia, se não ministrarmos a eles a palavra do Senhor Jesus Cristo, se não ensinarmos para ele a negação de si mesmo, seremos obrigados, seremos desconvidados pelo Senhor Jesus Cristo a sair da sua presença, porque o querer e a vontade de Cristo Jesus para a nossa vida não é a mesma do que aquela que a nossa carne quer, que a nossa carne deseja. Sendo assim, é preciso que abandonemos, sendo assim, é preciso que larguemos e passamos agora a seguir, passamos agora a obedecer aquilo na qual o Senhor tem, aquilo na qual o Senhor deseja para nossas vidas, para que possamos ser contemplados com a vida eterna. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, está escrito: portanto eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, quedes que as recebereis, que tede-las-ei. Quantas vezes nós temos clamado o Senhor Jesus Cristo a fim de obter algo material? Às vezes é pagamento de dívidas, outras é a casa, carro e tantas outras coisas que a pessoa deseja, que a alma anseia e que nos pode ser dada pelo Senhor Jesus Cristo. Mas que possamos fazer uma reflexão. Será que todos os nossos anseios físicos será o bastante? A nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade agora, ela é de Cristo Jesus. Para que, uma vez estando nós em Cristo Jesus, não temos mais desejos próprios, não temos mais o que receber do Senhor Jesus Cristo. Pois aquilo que não éramos dignos, aquilo que não estávamos nós preparados para receber, uma prova disso é os nossos constantes pecados, na qual cometemos diariamente. Todavia, porém, entretanto, a graça do Senhor Jesus Cristo, ela se sobressai sobre as nossas vidas, sobre aquilo que queremos, sobre aquilo que desejamos, para que, estando nós em Cristo, possamos não mais cumprir
no nosso querer, não mais poder, na nossa vontade. Mas agora, vivemos conforme o querer, conforme a vontade de Cristo Jesus. Ou seja, embora todas as coisas em Cristo Jesus nos sejam lícitas, outras também não comem, porque aprendeu que ser obediente, agradar ao Senhor Jesus Cristo, tem mais representatividade do que sermos um bando de religiosos é preciso, é necessário que abdiquemos da nossa vida para que, uma vez estando nós em Cristo, possamos ter o direito, possamos ter a chance, possamos ter a oportunidade de sermos salvos. Mas para isso é necessário que caminhemos com Cristo Jesus, que abrimos mão daquilo que o gerente do banco havia nos falado, havia nos contado, havia nos revelado, mas que antes eu não dei ouvido, mas que agora é preciso, mais do que nunca, é preciso focar a nossa vida a palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo daqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo não deve ser em conquistar bens materiais, mas, sobretudo, alcançar a salvação. Que possamos não possamos em momento algum, não podemos em momento algum darmos é necessário que entendamos que o amor de Cristo Jesus não está acima da sua lei. O amor de Cristo Jesus o levou a ser pregado no madeiro de forma injusta, desleal, mas um bem maior. O que estamos fazendo, o que estamos planejando? O que queremos para a nossa vida tem que estar alinhada com o Senhor Jesus Cristo, tem que estar alinhada aquilo que o Senhor Jesus Cristo sonhou e planejou para nossas vidas. Não devemos acreditar que o amor é
preciso, é necessário a nossa entrega, a nossa comunhão, o nosso relacionamento fiel e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Juntamente com as pessoas que se dizem cristãs. É preciso, é necessário que a nossa vida, que o nosso querer, ela esteja além do que a religião ensina. Esse minuto de silêncio se deu para que assim todos nós possamos refletir. Será que estamos igual esses desinformados das sagradas escrituras sagradas, que pegam um versículo isolado, como Deus é amor, que Deus ama o mundo, e coloca isso para os demais? Ou será que nós estamos na sã ignorância de que você está aqui para receber? Você acaba de não receber. É preciso, é necessário. Por isso não podemos imaginar, por isso não podemos pensar que o fato do Senhor ser amor, Ele há de curar, Ele há de a nossa vida, ela é integrada à vida de Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu. A nossa vida, ela não é um passe de mágica. A nossa vida, ela está ligada, ela está firmada naquilo que o Senhor Jesus Cristo planeja para cada um de nós. Então, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é amor, não podemos jamais esquecer da sua entrega no madeiro, para que, uma vez crendo, confessando como Senhor e Salvador, possamos abandonar as práticas religiosas para que assim possamos viver e que a nossa vida a partir de hoje seja uma vida de comunhão, de fidelidade, de amizade, de obediência ao Senhor Jesus Cristo. Para que assim possamos nós ser contemplados.
é preciso que fazemos uma autoanálise. Meditamos, fazemos um momento de silêncio onde levamos o nosso pensamento à sala do trono. E se for preciso, pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pela nossa omissão, pelas inúmeras vezes que pensamos que o fato de Ele ser amor, por Ele ter nos amado, a ponto de descer à terra, a ponto de possa viver não mais conforme o seu querer, não mais conforme a sua vontade, mas agora conforme o querer, agora conforme a vontade, e o amor manifesto por Cristo Jesus na cruz. Porque não podemos dizer simplesmente que Deus é amor. Cadê os cartões de crédito na qual esses falsos satanás, através do Pix, pede? É preciso, é necessário que mudemos a nossa forma de pensar. O amor do Senhor foi manifesto na cruz, para que através da nossa demonstração de amor para com Ele, ou seja, aceitando e confessando publicamente como nosso Deus único e verdadeiro, possamos adquirir a vida eterna por meio da obediência da palavra do Senhor Jesus Cristo. Estudante, não mais vivemos conforme o conceito religioso, não mais vivemos conforme os moldes deste mundo, mas sabemos que o amor de Cristo por nós foi manifestado na cruz. Porque a ideia de um amor onde aceita-se todas as coisas é inconsistente até mesmo para nós. É inconsistente até mesmo para aquilo na qual vivemos. No nosso dia a dia, porque qual pai, qual mãe que, amando o seu filho, aceitaria que ele fizesse algo que poderia prejudicar a sua vida, que levaria ele à morte? Então, quando uma pessoa que não tem conhecimento da Bíblia diz que Deus é amor, e que o resto é ultrapassado, ela não se coloca na posição de uma mãe, de um pai, que não vai permitir com que seu filho faça algo errado, pecaminoso, que pode destruir a sua vida, que vai levar ele à morte, porque ele ama. Ele não vai dar o livre-arbítrio para o seu filho, para a sua filha fazer algo que pode levar à morte. Da mesma forma, da mesma maneira, é o Senhor Jesus Cristo, juntamente conosco, para conosco. Apesar de nos amar a ponto de ter se entregado no madeiro para nos salvar,
para que possamos ter a vida eterna, Ele vai colocar algumas condições por causa desse mesmo amor, para que nós não venhamos obter a segunda morte, que é a morte da alma. Então é necessário o nosso amadurecimento. É necessário que a nossa vida, o nosso foco, ele seja assim com o Senhor Jesus Cristo, para que possamos viver conforme o querer, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43, está escrito: a esse dão testemunho de todos os profetas, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, receba a remissão do pecado. O amor de Cristo Jesus para conosco é para nos livrar da morte por meio do perdão dos pecados. E isso é necessário para que possamos seguir as orientações no qual o Senhor Jesus Cristo tem para nossas vidas, que é seguir a sua palavra, que é obedecer o seu testamento. O amor de Cristo Jesus para conosco é de uma imensidão que Ele coloca para nós algumas condições a fim de que assim nós jamais nos afastemos do centro do seu querer, do centro da sua vontade, jamais afastemos da tua presença, do seu querer, da sua vontade. Por isso devemos fazer prática da leitura, por isso devemos fazer análise da palavra do Senhor Jesus Cristo, para que assim o Espírito Santo nos revele a cada dia aquilo que é pecado, aquilo que desagrada ao Senhor Jesus Cristo, aquilo que não está conforme o querer, a vontade de Cristo Jesus para nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, está escrito: e se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e credes no teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Uma pessoa que ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que não crê que Ele foi ressuscitado, é o ressurreto, não conseguirá obter a salvação. Pode ser o religioso denominacional, mas não terá direito à salvação, porque a sua vida, o seu querer ainda está preso a um conceito religioso, está preso numa filosofia, e ainda lhe falta a vivência, ainda lhe falta a comunhão real e verdadeira com Cristo Jesus. Então é preciso que amadurecemos a nossa mente, amadurecemos o nosso querer, a nossa vontade de estarmos com Cristo, para que assim
não vivemos mais conforme a vontade do nosso eu, do nosso ego, mas conforme o querer e a vontade de Cristo Jesus para nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 ao 10, está escrito: ao qual não havendo visto, amais, a quem embora não vejais agora, ou mesmo assim credos, vós alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória, recebendo o fim de vossa fé, a salvação da vossa alma, a salvação sob o qual inquiriram os profetas e a buscaram diligentemente os que profetizaram sobre a graça que viriam sobre vós. Muitas pessoas que viveram na lei, que não tiveram a chance, a oportunidade na qual nós estamos tendo, sonharam, desejaram com esse momento em ter essa oportunidade, porém eles não obtiveram, eles não alcançaram. Porque as suas vidas, porque o seu querer, a sua vontade estava além da sua capacidade, não era para si que o Senhor haveria de se manifestar da forma, da maneira na qual Ele se manifestou para nós, se manifestou no nosso tempo. O Senhor está voltando para buscar aqueles que negaram as suas vontades próprias, negaram os seus próprios desejos, negaram as suas próprias vontades e passaram a obedecer de corpo e alma. É preciso que estejamos prontos, é preciso que estejamos preparados a fim de que possamos obter no Senhor, pelo Senhor, para o Senhor, a condição da vida eterna. Mas é preciso, é necessário que negamos o nosso querer, negamos a nossa própria vontade, negamos aquilo que é o nosso próprio ego, para obedecer, para seguir as orientações do Senhor Jesus Cristo. Que hoje possamos tomar essa decisão, tomarmos essa postura de sermos obedientes, de sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, a fim de que não andemos mais conforme o nosso próprio querer, não mais conforme a nossa própria vontade, mas sob a orientação do Senhor, sob o seu manifesto, sob a sua graça, possamos alcançar o perdão, a vida eterna em Cristo Jesus.